E aí, galerinha, tudo bem? Então, continuando o nosso conteúdo hoje, para a gente finalizar essa parte das ligações, né? As ligações químicas, a gente já viu ligação iônica, nós já vimos ligação covalente, nós vimos um outro tipo de ligação que tem dentro da covalente, que a gente chama de coordenada ou dativa. E para finalizar as ligações, a gente vai ver a ligação metálica. Então, a gente vai ver como que esses metais conseguem se ligar entre si e quais são as características que tem esse tipo de ligação. Vamos lá? Então a gente começa a falar da era dos metais, né? Lá na Idade dos Metais. Quando se teve o conhecimento do fogo, pode-se perceber que quando eles começaram a forjar, né, a produzir as primeiras ferramentas ou as primeiras armas que eram fabricadas por meio com o uso de alguns metais, que eles conseguiam mineralizar, né, que eles pegaram de outros minerais, que eles conseguiram começar a forjar quando aqueciam no fogo, isso mudou totalmente a ideia que se tinha da Idade da Pedra, né? Você criou uma nova era. O primeiro metal que se teve notícia que foi utilizado, que ele era encontrado no meio de outros minerais, foi o cobre. Então isso já vem datado lá de 3.500 a.C. Com a utilização como a grande, agora como parte do conhecimentos que eles tinham, né, dos minerais, se começou a descobrir também o ferro. O ferro era retirado da hematita, né? E lá em 1500 a.C. começou já a fabricação de ferramentas e armas a partir dele. Então, se a gente for pensar hoje, nós só temos essa variedade de metais ou de ligas metálicas formando tudo que a gente conhece, desde ferramenta, armamento, até utensílios domésticos, né? Tudo que a gente tem de base de metal vem dessa época, vem da era dos metais, que foi como se fosse a evolução da Idade da Pedra, né? Então a gente deve muito a essa galera aí que começou a verificar um novo uso para esses minerais. Então, todos os metais que conseguem se ligar, a gente vai chamar agora de ligação metálica. Eles também dão origem a uma coisa que a gente chama de ligas metálicas, que são bem importantes hoje para o nosso dia a dia. Como que esses metais conseguem se ligar? Nós temos um ordenado, uma forma organizada de átomos neutros e cátions que ficam mergulhados numa quantidade bem grandinha de elétrons livres. A gente chama eles de elétrons livres porque eles têm um certo movimento. Essa movimentação é o que dá as características que os metais têm hoje. E a gente pode chamar isso de nuvem eletrônica, nuvem de elétrons, ou até mesmo em alguns vestibulares aparece como mar de elétrons. Porque como os elétrons têm essa liberdade, essa movimentação, é essa movimentação que vai dar as características que nós temos dos metais, né? Como se fosse lá a maleabilidade, que é aquela característica de eu poder formar lâminas. Então eu só consigo achatar bem o metal, deixar ele bem fino, ou do tamanho ou da grossura que eu preferir, porque esses elétrons se movimentam e aí ele começa a se espalhar melhor essa forma ordenada. É como se ele mudasse a forma de acordo com a forma que eu estou tratando esse metal, né? De acordo com a temperatura, muitas coisas são envolvidas para eu adequar as propriedades que eu quero dos metais que eu conheço. Das propriedades, a gente já viu isso lá na tabela periódica, a gente está tratando das mesmas propriedades, mas uma das propriedades que a gente tem que levar em consideração é que os metais eles têm um brilho característico. Alguns têm um brilho próprio e outros aparecem esse brilho melhor depois de polidos, né? Esses metais eles têm alta condutividade térmica e elétrica, quer dizer que eles conduzem muito bem o calor e muito bem a corrente elétrica, né? Maleabilidade quer dizer que eles têm uma alta capacidade de formar lâminas. Então você consegue pegar um metal, dependendo do metal, que alguns têm uma dificuldade, ou depende do metal, tá? Alguns são mais fáceis de eu achatar e formar essas lâminas. Ductibilidade quer dizer que alguns têm propriedades para formar fios, que nem os fios de cobre. O cobre é um excelente metal para formar fio. Ele consegue formar fios bem fininhos, sem estourar no meio. Tem altos pontos de fusão e ebulição. Quer dizer que eu preciso de uma temperatura alta para poder derreter esses metais e para poder evaporar, né, esses metais.
e eles têm resistência à tração. Quanto mais você força eles para tentar quebrar, alguns metais são bem resistentes quanto a isso. E dureza, né? Por causa dessa dureza que eles são amplamente utilizados. Não é que nem, vamos supor ali, as ligas metálicas são os melhores exemplos que a gente tem. O aço inox, ele é um aço forte, é um aço duro. Agora, se eu utilizasse o ferro puro, ele é um metal um pouco mais macio. O ouro, as joias de ouro hoje são utilizadas nas ligas metálicas. Então, a gente tem uma mistura de ouro e prata, ouro e bronze, e cobre, depende do tipo de ouro que você quer. Se for o ouro puro, você consegue deixar marcas, né? Hoje, se você pegar uma aliança de ouro puro, você vê que ela pode estar bem amassadinha, que ela pode estar riscada, porque é um metal muito macio. Então, as características dos metais, elas podem ser alteradas se eu estiver fazendo uma mistura com outros metais. Nem sempre essas mudanças elas são ruins, né? As mudanças nessas propriedades são boas a partir das ligas metálicas, porque eu estou tentando deixar aquele metal mais forte ou com características que me sirvam naquele momento. Então, uns exemplos de ligas metálicas para a gente começar a reconhecer, nós temos o latão, ele é amplamente utilizado aí em lata de refrigerante, lata de cerveja, lata de café, né? Dependendo do que você está utilizando. Ele é uma mistura de 67% de cobre com 33% de zinco. Então, coisas que estão no nosso dia a dia são muito mais fáceis de serem encontradas quando estão na forma de ligas metálicas do que no metal puro. O bronze, né? Aqueles acessórios, aqueles materiais que têm essa cor bem avermelhadinha, bem rosada, ela é uma mistura de 80% cobre, 15% estanho e 5% zinco. Então, a mistura desses metais proporcionou a gente ter várias coisas aí, desde panelas até acessórios de decoração, né? Objetos de decoração. A amálgama é aquele, eles chamam de pretinho da restauração. Ela é como se fosse uma pratinha que você coloca no dente quando precisou fazer a restauração daquele dente. Ela é uma mistura do mercúrio, que é um metal líquido, e a prata. Quando você mistura os dois por meio da agitação, você consegue moldar ali e fechar o buraquinho do dente. E essa porcentagem depende de quanto ele vai precisar ser bem macio e maleável ou do quanto você precisa utilizar. Isso é o dentista que define, né? O aço que a gente conhece, ele é uma liga de ferro e carbono. A quantidade de carbono ela vai variar de 0,5% a 2,11%. E quanto mais carbono, mais forte vai ficar esse aço, mais difícil ele não de moldar, mas você tentar quebrar ele. Ele dificulta, ele torna o aço mais resistente. Né? Então, essa mistura de metal com a metal também é boa. E aí nós temos o ouro, né? O ouro 18 quilates, ele é uma mistura ali de 75% de ouro puro com 25% ou de cobre ou de prata. Se você quer aquele ouro mais rosado, você utiliza mais cobre. Se você quer aquele ouro branco ou o ouro normal, você coloca prata. Aí vai depender da quantidade que você está utilizando. E aí nós chegamos à tarefa, né? A aula de hoje ela era mais curtinha, porque esse tipo de ligação você não tem como você montar as ligações com os metais, você simplesmente reconhece que ali você tem uma ligação metálica, porque é formada por metal e metal. E eu quero, a partir daqui, a gente montar um mural. O que é esse mural? A gente vai usar o Padlet. Ele é um site onde você monta um mural e vocês vão colocando informações que vocês vão descobrindo de acordo com aquilo que eu quero. Então, a primeira informação que eu coloquei lá é que o cobre destrói vírus e bactérias. Por que o metal não está em todo lugar? Então, quando a gente fala de ligação metálica, ou ligas metálicas, ou os metais em si, eu não preciso falar só das características conhecidas deles. Então, eu posso fazer uma pesquisa e conhecer muito mais sobre esses metais. Então, para esse momento que a gente está vivendo, a gente descobre que o cobre ele pode ser um grande aliado no combate ao coronavírus. Então, essa foi a primeira informação que eu coloquei no nosso mural. Vocês vão entrar lá, vão ler, né, a matéria, porque são links de jornais, de artigos sérios que serão publicados ali.
e vocês vão completando o nosso mural com informações que vocês vão encontrar a esse respeito. O que isso quer dizer? Vocês vão pesquisar notícias sobre o cobre ou sobre outros metais que possam ter a mesma característica. Vocês podem colocar imagens que vocês vão encontrar sobre esses metais ou como o vírus do coronavírus reage em contato com o cobre. Pode ser também outro tipo de doença que pode ter uma ajuda aí a partir dos metais. Vocês podem colocar links de notícias, links de vídeos, qualquer informação que seja referente ao cobre como agente no combate do coronavírus ou outras doenças, ou alguma propriedade legal que vocês encontraram sobre o cobre, a cor, como ele se comporta, né, onde ele é encontrado, se existem minas de cobre no Brasil ou fora do Brasil, como é que isso funciona, quem trabalha nessas minas, se tem outros metais que têm a mesma capacidade do cobre, se tem as mesmas características, como que ele vai agir sobre o vírus, onde mais ele é utilizado no nosso dia a dia, tudo que vocês encontrarem dentro dessa temática. Então, para vocês acessarem o nosso mural, vocês podem utilizar o celular, né, fazendo a leitura aqui do nosso QR Code, ou vocês podem clicar no link do Padlet que vai estar ali na descrição do vídeo, para vocês colocarem tudo que vocês encontrarem aí. Vai ser uma notícia no mural por aluno, ok? Se vocês acharem mais, passa para um colega, coloca mais interessante que vocês procurarem. E lá vai dar para ver que vocês não vão poder repetir, né? Porque vocês conseguem ver tudo que os colegas estão colocando, tá? Então, cuidado, pesquisem bem, vocês vão ter cerca ali de 15 dias para completar esse mural, contando a partir da aula de hoje. E aí, na próxima semana, eu já começo a cobrar vocês. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão clicar no link ou na leitura do QR Code e aí vai aparecer essa tela para vocês. Então, como eu coloquei lá, aqui vai estar o título do nosso trabalho, o título do nosso mural, o cobre no combate ao coronavírus. E aí eu já coloquei a primeira informação do nosso mural, que é essa notícia que vocês podem clicar em cima e ler mais sobre ela para poder, a partir dela, então, fazer a pesquisa de vocês. Para vocês colocarem a informação de vocês, o que vocês querem, imagens, se vocês acharem algum meme sobre isso, o que vocês quiserem. Vocês vão clicar aqui nesse maisinho e aí ele vai abrir uma janelinha aqui para você colocar o link, a foto, o vídeo, seja lá o que for. E aí vocês vão colocar a turma de vocês, o número e o nome. E a partir daí, você salva, ele vai ficar aparecendo aqui no mural. Aí nesse avaliar, quando eu ler, se eu achar que está ok, eu vou aprovar a tua publicação e aí eu vou avaliar com a quantidade de estrelinhas que eu acho adequada. Ok, pessoal? A gente vai falar mais sobre isso durante a semana, mas vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Então dá uma pesquisada, acha alguma coisa legal sobre o assunto e vamos deixar um mural bem bonito, né? Isso aqui é uma nova forma de a gente trazer informação para vocês e para mim também. Né? Talvez vocês pesquisem coisas que eu também não saiba sobre o cobre. Então, um vai ajudando o outro. Ok? Qualquer dúvida, vocês me procurem. Até a próxima aula.